Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Oi, hoje é segunda-feira, 23 de dezembro de 2024. Estamos a 2 dias do Natal, data muito importante para a grande parte dos brasileiros. Tá começando para muita gente também o período do recesso no trabalho, para dar uma descansada desse ano que pareceu ter 1000 dias, não é mesmo? Mas por aqui a gente segue juntinho com você, animando as festas, o descanso, sempre trazendo informações sobre agroecologia, saúde, meio ambiente, cultura, povos tradicionais e muito mais, na frequência do Bem Viver. Hoje é comigo, prazer, Kaique Santos. Bora conferir os destaques que preparamos para você? Baile do Menino Deus, um espetáculo do encontro que permite que presépios e lapinhas se juntem no palco com frevo, maracatu, caboclinho e a magia do reizado. No Ceará, governo retrocede e sanciona a fumigação de agrotóxicos com uso de drones, depois de 5 anos do banimento do uso de aviões. Câmara dos Deputados aprova a retirada de pessoas com deficiências leves do benefício de prestação continuada, após vários dias de negociações. Viúva de músico morto pelo Exército no Rio de Janeiro com mais de 80 tiros lamenta a decisão que livrou agentes da prisão. E a gente conversou com a ministra Margarete Menezes sobre a importância da cultura na resistência às intenções autoritárias de grupos políticos de direita. Temos ainda as últimas notícias da Expo Catadores. E esses são só os destaques do montão de prosa boa que a gente começa agora mesmo. Vamos abrir o Bem Viver destacando a prosa do nosso repórter Afonso Bezerra com o escritor Ronaldo Correia de Brito, um dos idealizadores do Baile do Menino Deus. Criado há 41 anos, o tradicional Baile do Menino Deus permite que presépios e lapinhas se juntem no palco com frevo, maracatu, caboclinho e a magia do reizado. A cada ano, novos personagens assumem o papel dos protagonistas dessa história, fortalecendo a diversidade e os valores originais do Natal, longe do consumismo. Vamos acompanhar. Olá, minha gente. Uma história dita universal pode ser contada várias vezes e de diversas formas. E a história do Natal, por exemplo, que celebra o nascimento de Jesus Cristo, é uma delas, que ganha contornos conforme o local onde é contada. E aqui no Recife, onde eu estou, surgiu há 40 anos um alto de Natal costurado por elementos da cultura popular brasileira e sem os elementos do estrangeirismo. É o Baile do Menino Deus, um espetáculo baseado na cultura popular, apresentado ao ar livre e que já ganhou versão para TV, tem livro, filme e se transformou em patrimônio imaterial do Recife. E quem vem conversar com a gente hoje sobre o baile é o escritor Ronaldo Correia de Brito, um dos idealizadores do baile. Ronaldo, que prazer novamente te encontrar, receber você aqui no Bem Viver. Seja muito bem-vindo. Afonso, prazer grande meu. Vamos então comemorar o Bem Viver, não é? Falando de cultura, agora que estamos no Natal, falando desse espetáculo que é o Baile do Menino Deus. Muito obrigado pelo convite, sinto-me honrado, feliz. E vamos lá. Vamos lá. Eu que agradeço. Ronaldo, como eu falei aqui na apresentação, eu sou de Recife, né? E o baile inevitavelmente atravessa a minha vida, da minha família. A gente sempre é impactado por cada apresentação. E estava olhando aqui as informações, são 4 décadas, né? Como foi que tudo isso começou, Ronaldo? 41 anos completa esse ano, não é? Poxa, na verdade, começou sem muita pretensão. Nossos filhos, você tem um filho de 2 anos que adora o baile, então Verdade. Nós queríamos criar uma música, um tipo de texto, de poesia que celebrasse o Natal, celebrasse o nascimento de um menino divino, no caso, o Menino Deus, mas de uma forma tradicional brasileira, sem tanta impregnação desse Natal consumista, capitalista, não é? De shoppings, renas, trenós, Papai Noel e Disney e etc. Sim. A gente queria primeiro resgatar os personagens principais que tinham sido expulsos do Natal. Se você vai aos shoppings, não há nenhuma menção a
Maria, José e o menino, ou seja, a Sagrada Família. Nem se menciona. Eu desafio todos a irem aos shoppings e encontrarem, tá entendendo, alguma referência ao nascimento divino, ao nascimento do menino Jesus. Então, e aí nós queríamos contar, não necessariamente ligada a uma igreja, a um culto religioso, mas contar ligada à tradição popular. Um Cristo bem humanizado, brincalhão, feliz, nascido num clima de festa, que fosse celebrado numa festa no baile do Menino Deus. E assim, nós então criamos texto e música para esse espetáculo. Pois é, que maravilha. E para quem não conhece, ainda não teve a oportunidade de assistir o baile, né? Inclusive, tem 2 filmes já disponíveis no YouTube, né? Que registram a história. Mas a trama central, né, é a busca exatamente pela abertura de uma porta para se fazer um baile para celebrar o nascimento do menino, né, Ronaldo? Eu queria que você conversasse aqui um pouco com a gente, contando o que é que essa busca pela abertura da porta, né, para se celebrar o nascimento, busca traduzir da nossa vida cotidiana, né, da nossa vida real aqui no mundo, né? Do que é que essa busca traduz para a gente? Pois olha, Afonso, todo nascimento é sagrado. Como diz o Mateus, quando a porta se abre, queremos fazer um baile que emende a noite no dia. Pois quando nasce um menino, renasce toda alegria. Por mais humilde que seja, é a vida que se cria. É a esperança do mundo que com ele se anuncia. Uhum. Então, o nascimento de Cristo representa exatamente isso. Essa esperança, essa possibilidade de que algo se transforme. Então, como contar essa história? Então, nós contamos da forma que se conta num brinquedo popular chamado Reisado. 2 Mateus, que são espécies de 2 palhaços, então você imagine, saem numa noite de Natal à procura de uma casa, onde sabe se nasceu um menino. Um menino, pode ser qualquer menino, como no drama de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Então, e aí procuram, finalmente acham a casa, mas quando acham a casa, a porta está fechada. Como é que você vai fazer uma festa numa casa que está de porta fechada? Então, isso tem toda uma questão metafísica de querer abrir a porta. Abrir a porta significa devassar essas fronteiras, num mundo cada vez mais cheio de fronteiras, mais cheio de divisões, mais cheio de brigas e confrontos, tá entendendo? E aí, não, tem aquela porta simbolicamente fechada ali. E é preciso abrir essa porta. E o que é incrível no baile é justamente que aquelas milhares de pessoas que estão ali no Marco Zero, elas se emocionam. Elas assistem todo ano, ou estão assistindo pela primeira vez, e elas entram em todo aquele clima, aquela busca e aquele desejo de abrir a porta para que algo se revele. Para que algo se revele, e o que se revela é uma família. É uma mãe, um pai e um menino. Um menino que, nesse quadro, é um menino divino. Então, isso, está entendendo? Aí é um motivo de muita celebração, porque também aquela casa, ela revela uma coisa que cada vez está mais esquecida na vida da gente. É a nossa centelha de sagrado. Nós estamos cada vez mais afastados da natureza, desses elementos mais sagrados mesmo, de uma vida mais simples, mais espiritualizada. Nós estamos correndo atrás de festas, de bares para fazer a festa, de shoppings para comprar presente, mas o baile traz exatamente o oposto de tudo isso. Traz um momento em que todas as pessoas se juntam, cantam, dançam, se emocionam, riem, choram, entendendo? Verdade. E saem felizes porque elas algo muito próprio, muito significativo e muito esquecido, de repente aflora. É essa natureza sagrada, é essa
afloração da alma. Então é isso. O resgate do que nos é comum, né? Do que é comunitário também, né? Isso é muito bonito. E como você mencionou lá no início aqui do nosso papo, que surgiu a necessidade de buscar uma música, né? Uma poesia, queria trazer um pouco aqui a centralidade da música no espetáculo, né? Como as canções elas vão costurando a trama e envolvendo também a plateia, né? Desde a origem lá nos anos 80, né? Como é que vocês foram pensando essa centralidade da música, né? Da musicalidade ao contar essa história, essa busca por abrir uma porta, né? O trio de parceiros, Assis Lima, eu e Antônio Madureira, que é um compositor, um grande músico, nós nos juntamos justamente, como eu lhe disse, com um projeto muito despretensioso, que era criar um texto e uma música para nossos filhos brincarem no Natal. Era só isso. A ideia era criar uma brincadeira para os meninos. Ninguém nunca imaginou que o baile ia se tornar um dos maiores espetáculos ao ar livre desse país, a maior festa natalina, o maior espetáculo natalino desse país. Ninguém nunca imaginou. Na verdade, o que nós estávamos querendo era que nossos filhos cantassem, dançassem, brincassem, como o seu filho canta a música da Burrinha e do Jaraguá. Está entendendo? E é porque todos nós, os parceiros, viemos de uma tradição dos espetáculos de rua. Espetáculos como o Cavalo Marinho, como o Reisado, eles chegavam a durar 12 horas. Nossa. Começava às 7 da noite e terminava às 7 da manhã. E mesmo da noite no dia, né? Como diz o espetáculo. Estava noite no dia, exatamente. Dançando e cantando. Quantas músicas se cantavam num reisado? Acho que 50, 60. E todas chegavam nas pessoas. As pessoas aprendiam. O baile tem isso. É uma música, ao mesmo tempo que é muito sofisticada, ela é muito fácil de tocar, de chegar. E aí o espetáculo, ele é todo entremeado de música. Neste ano são mais de 20 músicas. E nós estamos, ao longo desses 41 anos, humanizando cada vez mais José e Maria e o menino. Eles, no início, eles não desciam da casa. Ficavam só lá em cima. Uhum. Aí, com os anos, eles foram descendo. Agora, eles descem esse ano. Uma das cenas mais lindas é uma cena em que Maria vai lavar a roupa do menino e José vai estender a roupa no varal. E o menino está no chão e se canta uma música lindíssima, 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 uma música que nós introduzimos no espetáculo. E é muito tocante. Então, o baile, ele tenta justamente fazer esse arranjo entre momentos muito poéticos, muito delicados, muito suaves e movimentos de mais alegria, de mais dança, de mais canto. Uhum. Esse ano até o José fala. Esse ano o José vai falar pela primeira vez. Olha aí, que informação em primeira mão para a gente. É um texto aí do José. Que fantástico. Ronaldo, já tem essa reconexão com as nossas tradições, né, sobretudo da cultura popular, mas o baile já há um tempo vem também incorporando linguagens contemporâneas na apresentação, né? Já trouxe o hip hop. Queria que você falasse um pouco como é esse diálogo também com os temas mais contemporâneos, né? Com o que está na agenda política, o que está mais urgente na contemporaneidade. Teve uma edição também que trouxe a questão climática, enfim. Como é que o baile consegue incorporar os assuntos contemporâneos também ao Alto de Natal, né? Pois é. Como é um espetáculo aberto, como são os espetáculos populares, nós herdamos isso da tradição popular, que é a capacidade de trazer o cotidiano para o espetáculo. Nós, por exemplo, há 41 anos, introduzimos uma coisa que ninguém imaginava. Nós colocamos os Reis Magos, os três Reis Magos, como um sendo um indígena, representando os povos originários, um sendo um negro, um rei negro africano, representando os africanos que aqui chegaram escravizados, e outro, um rei branco, representando os povos ibéricos da nossa formação. Bem, então,
essa cena do nascimento e da chegada dos reis, ela é uma cena muito, muito, muito aberta. Veja, quando houve uma grande perseguição aos terreiros aqui no Brasil, as religiões de matriz africana foram muito perseguidas, nós introduzimos mais imagem do espetáculo nessa cena do rei, com esse rei africano, uma fala desses povos de matriz africana, a defesa da liberdade de culto, da liberdade de religião. Porque os mitos, no fim, são todos iguais. O mito cristão é um mito que tem correspondente em todas as mitologias e em todos os tempos. O mito do nascimento divino, o mito do menino Deus, filho de uma mãe virgem. Então, isso é um mito muito comum. Ao mesmo tempo, os povos originários serviram para a gente fazer a defesa do meio ambiente, fazer a defesa das florestas, fazer a defesa dessa gente que tem sido massacrada há mais de 500 anos, está entendendo? Então, tem esse viés político. E também existe uma forma seguinte, o baile, ele é altamente inclusivo. Ele é altamente inclusivo. Então, qualquer pessoa, desde que tenha talento, ela pode estar no baile, como bailarino, como cantor, e a gente sai atrás das manifestações daqui, de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil, para colocar dentro do espetáculo. Então, assim, na cena da celebração do rei, ou do menino Deus, nós pensamos que chegassem junto com os 3 reis, não é? O rei africano, o rei ibérico e o rei indígena, nós pensamos que poderiam chegar dançarinos populares de uma comunidade pobre. E essa comunidade é o Cado do Canal, um grupo de break e hip hop da beira do canal do Arruda, ou seja, de uma favela pobre, e esse pessoal chega e dança, e isso toca muito as pessoas. Elas ficaram muito emocionadas, é muito, muito vibrante. É como se nós disséssemos, todos nessa cena são iguais e todos querem louvar e estar representados e se manifestar. E todos podem vir e se apresentar. Então, isso é muito bom. Afinal, o baile é para todo mundo, né? O baile é democrático lá, né? Não só para assistir, mas também para incluir artistas. Então, a cena do rei terminou sendo uma cena em que estão no palco mais de 60 pessoas e é muito vibrante. O Marco Zero, ano passado, quase veio abaixo. A gente teve que parar um pouquinho o espetáculo, esperar que esfriasse, para poder retomar de tamanha vibração que foi a chegada desses grupos de break e de hip hop. E isso é que é o bacana também de ser uma apresentação ao ar livre, né, Ronaldo? Que essa interação quase que sem intermediação com a plateia, né? Tá muito próximo ali, então a plateia ela também ajuda a dar um clima para a história ali no ao vivo, né? Isso. A plateia, ela o tempo todo é provocada e é convidada a participar. É preciso que a gente entenda o seguinte: Jesus, que a Europa Ocidental transformou naquele rei vestido de ouro, tá entendendo? Mesmo a Europa Oriental, a Europa ortodoxa russa, por exemplo, e transformou Jesus numa figura distante, coberta de ouro e etc e tal, mas não é nada disso. Ele era um galileu. A Galileia era a região mais pobre de todo o mundo judeu. E ele veio desse lugar. E as pessoas que acompanhavam o Cristo eram fariseus, prostitutas, publicanos, pobres, miseráveis. Não era uma igreja rica, uma igreja opulenta. Na verdade, o povo do Cristo era o povo mais marginalizado, mais pobre. Então, essa consciência de que, na cena do nascimento do menino Jesus, todos os opostos se conciliam, ali no palco, e você sabe disso, podem estar todos
as representações de tudo que somos, negros, indígenas, brancos, pardos, mulatos, mesmo que essa palavra não seja mais permitida se usar, mestiços, estão todos ali. Estão todos o que nós somos representados ali nessa cena do nascimento. Ronaldo, para quem está nos ouvindo agora nesse momento e não está no Recife, ou está no Recife e quer conhecer o baile, né? Eu acho pouco provável, mas sempre tem alguém para conhecer ainda. Quais são os dias de apresentação do baile, né? Para que as pessoas possam assisti-lo. Olha, os dias são 23, 24 e 25. Começa pontualmente às 20 horas. Há cadeiras, muitas, para as pessoas se sentarem, para quem chega cedo, claro. Normalmente as pessoas costumam chegar até 4 horas da tarde e ficam lá assistindo a passagem do som, a passagem da dança, a passagem do canto, e quando elas entram no espetáculo, elas já estão vindo daí. É um espetáculo, como eu disse, inclusivo, e que oferece espaço para pessoas com dificuldades, sejam dificuldades visuais, sejam dificuldades auditivas, sejam cadeirantes, sejam idosos. Há um espaço onde tenta-se receber todas essas pessoas. Nós temos libras e audiodescrição. Então, é um espetáculo que está aberto a receber todos, e de todas as classes sociais, e de todas as idades, e de graça. Porque nós fazemos uso da Lei Rouanet, e é um espetáculo que sempre foi oferecido gratuitamente. Perfeito, maravilha. Só registrando aqui, o espetáculo acontece nos dias 23, 24 e 25 de dezembro para coroar o nascimento de Jesus, correto? Às 20 horas, exatamente. Às 20 horas na Praça do Marco Zero, palco ao ar livre aqui da capital pernambucana, no coração do Recife. Muito obrigado mais uma vez por apresentar essa história incrível aqui para todos nós do Bem Viver aqui no Brasil de Fato. Ficamos muito felizes com a sua presença. Até a próxima. Até a próxima, Afonso. Muito obrigado. Eu espero você lá com a família. Vou ficar muito feliz de recebê-lo, como fico muito feliz em receber todas as pessoas que chegam ao Marco Zero. Todas as pessoas do Brasil podem vir. Nós somos um grande coração aberto. Maravilha. Muito obrigado, Ronaldo. E o Bem Viver continua. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim, você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, brasildefato.com.br/boletim. E em um retrocesso imenso, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, sancionou na quinta-feira, dia 19, o projeto de lei que libera a pulverização de agrotóxicos no estado por meio de drones. Na prática, esse projeto, de autoria do deputado Felipe Mota, do União Brasil, alterou a lei Zé Maria do Tomé, que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos. Quem traz as informações é Douglas Matos. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, sancionou o projeto de lei que libera a pulverização de agrotóxicos no estado por meio de drones. Na prática, o projeto, de autoria do deputado Felipe Mota, do União Brasil, alterou a lei Zé Maria do Tomé, que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos e que fez do Ceará o primeiro estado brasileiro a definir esse tipo de proibição. A restrição teve a sua constitucionalidade confirmada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, em maio do ano passado, quando a Corte negou uma ação impetrada pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, por entender que a norma é protetiva à saúde e ao meio ambiente.
A Lei Zé Maria do Tomé foi elaborada pelo próprio Eumano de Freitas, que era deputado estadual na época, e por Renato Roseno, do PSOL, e Joaquim Noronha, do PRP. O nome fazia referência ao camponês José Maria, que foi um ambientalista e líder comunitário assassinado por se posicionar contra o que chamava de chuva de veneno. Ele foi um dos responsáveis pelo movimento que culminou em 2009 com uma lei municipal que proibiu o despejo aéreo de agrotóxicos na cidade de Limoeiro do Norte, no Ceará. No ano seguinte, Tomé sofreu uma emboscada e foi morto com 19 tiros. Agora, numa reviravolta, o próprio governador Eumano de Freitas defendeu a aplicação do veneno por meio da pulverização, com o apoio de setores do agronegócio cearense. De acordo com o novo texto legislativo, a aplicação não pode ocorrer a menos de 30 metros de distância de equipamentos públicos, como escolas, hospitais, praças, áreas de proteção ambiental e áreas de proteção permanente. Os drones também devem ser pilotados por pessoas habilitadas e empresas credenciadas. Uma pesquisa da Universidade de Sydney, na Austrália, publicada na Nature Geoscience, observou que o Ceará é um dos estados brasileiros com o maior número de regiões com ecossistemas poluídos por agrotóxicos, com uma taxa de risco maior que 4, a mais alta. Em nota, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, se posicionaram contra a pulverização dos agrotóxicos e reafirmaram a importância da Lei 16.820, de 2019, sancionada pelo governador Camilo Santana, e publicada no Diário Oficial no dia 8 de janeiro daquele mesmo ano, e que proibia justamente a pulverização aérea de agrotóxicos por aeronaves no estado do Ceará. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Fortaleza. Locução, Douglas Matos. Enquanto o mercado financeiro segue ganhando rios de dinheiro com a alta taxa de juros no Brasil, os deputados aprovaram alterações perigosas no BPC, o benefício de prestação continuada. O programa paga parcelas mensais de um salário mínimo a pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos de baixa renda. Em resumo, foram reduzidas as possibilidades de reconhecimento de deficiências a serem beneficiárias do BPC. A gente vai entender melhor agora na reportagem de Cristiane Sampaio. Após intensas costuras políticas, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que prevê alterações no BPC, o benefício de prestação continuada, o programa que paga parcelas mensais de um salário mínimo a pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos de baixa renda. O texto em questão é o projeto de lei PL 4614, de 2024, e de autoria do líder do governo José Guimarães, do PT do Ceará, que integra o pacote de ajuste fiscal da gestão Lula. O PL foi aprovado por um placar com uma baixa margem, considerando os padrões da atual composição do Legislativo em pautas de arroxo fiscal. 264 parlamentares votaram de forma favorável às mudanças e 209 rejeitaram o texto, que agora segue para votação no Senado. Na orientação de lideranças, fase que precede a votação no plenário, as siglas PL, Novo, Federação Pessoal Rede e a oposição defenderam rejeitar o projeto. Já os blocos União, PP, PSDB, Cidadania, MDB, PSD, Republicanos, Podemos, o PSB e a Federação PT, PCdoB, PV orientaram que as bases aprovassem o texto. Mas na hora da votação, várias bancadas se dividiram. Avante, Cidadania, MDB, PCdoB, PDT, PP, PRD, PSD, PSDB, PV, Podemos, Republicanos, Solidariedade, União Brasil e até o PL do ex-presidente Bolsonaro registraram fissuras internas, com votos contra e a favor. Dentro do PT, o partido do presidente Lula, houve 6 dissidentes. Luiziane Lins, do Ceará, Marcon, do Rio Grande do Sul, Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, Érica Cocai, do Distrito Federal, Rui Falcão, de São Paulo e Tadeu Venere, do Paraná, votaram contra as mudanças. O parecer do relator da proposta, Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, passou por diferentes mudanças ao longo das costuras políticas, com 6 versões. As divergências em relação ao conteúdo levaram à apresentação de 89 emendas, que são as sugestões de alteração no projeto por parte dos parlamentares. O
O texto final, aprovado pelo plenário, prevê que o benefício será condicionado à comprovação da deficiência de grau moderado ou grave, ou seja, pessoas com deficiência considerada leve ficarão de fora, diferentemente do que ocorre hoje. O texto aprovado prevê ainda que as pessoas contempladas pelo programa deverão apresentar a Classificação Internacional de Doenças, ou CID, a regra que está entre as mais criticadas por segmentos representativos das pessoas com deficiência. Isso porque esses segmentos apontam que o rol considerado pelo CID é mais restrito que a lista de deficiências consideradas na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, o que tende a prejudicar parte dos beneficiários. Representantes do governo e de grupos apoiadores do projeto de lei argumentaram que as mudanças seriam necessárias para combater eventuais irregularidades no programa e ajudar a conquistar o equilíbrio fiscal nas contas públicas. A proposta surgiu de forma associada a outras medidas do pacote de ajuste fiscal cobrado por segmentos do mercado financeiro e outros grupos econômicos. O conteúdo do PL 4614/2024 não trata apenas do BPC. O texto fixa mudanças para o cálculo do salário mínimo, alterações no PROAGRO, que é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, isso para o enquadramento ao arcabouço fiscal, entre outras medidas. O relatório gerou críticas até o último minuto de votação do texto base. Talíria Petroni, por exemplo, do PSOL do Rio de Janeiro, é uma das parlamentares que rejeita o texto. Para ela, o que houve foi apenas uma redução de danos após as negociações. Mas, em sua análise, não se trata apenas de uma medida administrativa para acabar com fraudes. Isso porque a inclusão do critério de deficiência grave ou moderada e a questão do CID acaba por retirar o benefício de famílias que precisam, mesmo que essa não seja a intenção do governo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. O Superior Tribunal Militar reduziu drasticamente as penas dos militares envolvidos na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador Luciano Macedo. O carro dirigido por Rosa foi alvo de mais de 250 tiros disparados por 12 oficiais do Exército. A decisão revoltou os familiares do músico. Quem traz as informações é a repórter Nara Lacerda. A família do músico Evaldo dos Santos Rosa recebeu com revolta e consternação a decisão do STM, Superior Tribunal Militar, que reduziu drasticamente as penas dos militares envolvidos nas mortes do artista e do catador Luciano Macedo. O crime aconteceu em 2019 na região de Guadalupe, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O carro dirigido por Rosa foi alvo de mais de 250 tiros, disparados por 12 oficiais do Exército. Ele se deslocava para um chá de bebê e estava acompanhado do sogro, da esposa, do filho de 7 anos e de uma amiga da família. Na ocasião, os agentes alegaram ter confundido o veículo com o de criminosos. No entanto, testemunhas afirmam que nenhuma abordagem prévia foi realizada e que os disparos continuaram, mesmo depois de a família sair do carro em desespero com a criança. Atingido por 9 disparos, o músico de 51 anos morreu na hora. Luciano Macedo, que tentou ajudar Evaldo dos Santos, chegou a ser internado, mas faleceu 11 dias após o crime. Além disso, o sogro do artista, Sérgio Gonçalves de Araújo, também foi atingido. Em 2021, a primeira instância da Justiça Militar condenou os envolvidos a penas que variavam de 28 a 31 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado contra 2 vítimas e tentativa de homicídio de uma terceira. No entanto, a decisão foi revista nesta semana e as penas foram diminuídas para menos de 4 anos em regime aberto por 8 votos a 6. Luciana Nogueira, viúva de Evaldo dos Santos, falou com o Brasil de Fato sobre a sentença. Ela classificou como bizarra a alegação de que os militares agiram em legítima defesa. O resultado, tanto para mim quanto para minha família, foi assim, algo muito desrespeitoso, foi algo assim que nos deixou muito tristes, porque você tem que ouvir que 257 tiros num carro, numa família do bem, por legítima defesa. Então, assim, eu já imaginaria que seria um julgamento difícil por estar sendo julgado pelos próprios militares. Isso aí eu venho falando
desde o início, mas eu não imaginaria que seria 3 anos de regime semi-aberto. Não imaginaria que o resultado seria da forma que foi. A família não decidiu se vai recorrer da decisão, mas ainda é possível questionar a sentença no STF, o Supremo Tribunal Federal. Porque todas as vezes que nós mexemos, né, nesse caso, é como se nós estivéssemos voltando o início, né, tudo de novo. Então, para a gente é muito complicado, é muito doloroso. Será que vai valer a pena? Será que vamos recorrer novamente? Aí se passa 2 anos, aí a gente acaba obtendo o mesmo resultado que nós tivemos ontem. Então é muito complicado, porque é muito difícil você acreditar na justiça, muito difícil você acreditar na justiça do nosso país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, concedeu entrevista ao repórter Pedro Estopasolas, do Brasil de Fato, na qual destacou que os artistas sempre estiveram na vanguarda no enfrentamento à ditadura militar no país. Ela ressaltou que a classe artística é parte fundamental na luta contra o autoritarismo e a extrema-direita, que tentou articular recentemente um golpe de Estado no Brasil. Margareth Menezes ressaltou ainda que toda vez que o Ministério da Cultura foi extinto, foi por governos de direita. Quando a gente vai para o histórico, né, da cultura no Brasil, a gente pode, para o ano, o Ministério da Cultura está completando 40 anos. Né? Nesses 40 anos, o Ministério da Cultura foi desmontado por 3 vezes. E, geralmente, no histórico desse desmonte, nos governos de direita e nesses radicalismos. Né? Na cultura, é onde vive a cultura sem democracia, ela não vive, ela está... Se você colocar muito... Você não pode travar, né, o acontecimento cultural, porque ele vem da inspiração. A expressão artística vem da inspiração. Existe esse ambiente livre da expressão do ser humano. Né? Então, quando você está num governo que você reprime a expressão natural da cultura, do acontecimento artístico, não é? Isso, claro que o artista que está, nós que estamos dentro desse contexto, e todos os que têm esse entendimento, que gostam, você não vai colaborar, nem vai achar bacana isso. Então, e nesse ambiente da cultura, pela própria liberdade, é que a resistência às ditaduras habita mesmo, porque é preciso resistir a algo que vai e compromete até a vida humana, porque se pensa diferente, porque se expressa diferente. Então, é razoável até, né, que o artista, o mundo artístico tenha uma defesa da liberdade democrática. Né? E tudo que investe contra isso, é claro que nós sensibiliza a luta para garantir esse ambiente para o acontecimento da cultura. Né? Então, isso é muito, muito sintomático. E dentro das ditaduras, os artistas, né, que têm, principalmente a juventude, né, é quem é mais perseguido, é quem é mais morto, é quem é mais, sabe? Então, é muito delicado a gente ainda, esses tempos agora, conseguir ter que conviver ainda com a tentativa de golpe, com a tentativa de submeter a população brasileira a um regime ditatorial, que nada mais é do que garantir uma permanência de uma visão restrita dos direitos, né? Direitos sociais, direitos à cultura, direitos. Então você restringe para uma pequena parcela da população e escraviza e submete a outras, a grande maioria nesse caso. Nós somos um país de 210 milhões de habitantes, né? Cada região tem a sua maneira de se manifestar, de agir. Temos aí um componente de diversidade cultural imensa, né? Que compõe essa sociedade, né? Então é muito difícil você querer imprimir só uma maneira de viver, de performar com a vida num país dessa dimensão.
A ministra também celebra a possibilidade do Brasil ter novamente, com o filme Ainda Estou Aqui, belíssimo, um representante no Oscar e justamente tratando do tema do enfrentamento à ditadura. O Brasil voltou a frequentar de novo esses grandes festivais, o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, de alguma forma, sempre teve um reconhecimento, é um audiovisual que tem, ao longo de sua história, né, mesmo com talvez com as nossas dificuldades como país ainda formando, né, em desenvolvimento, de uma certa forma, ainda se fortalecendo o setor das artes, especialmente do audiovisual, mas que sempre foi visto, né, a sua produção com destaque perante o mundo, né? Então, é muito importante essa retomada, né? Desde o ano passado, o Brasil foi homenageado em festivais importantes, dentro do Ministério da Cultura. Nós reatamos a comunicação com a Ancine, a Secretaria de Audiovisual também tem feito aí ações importantes para isso, e é muito importante para nós ver um filme brasileiro nesse momento chegar aonde está chegando. Ainda estou aqui. Parabenizar o Walter Salles, parabenizar a Fernanda Torres, o Celton Mello, toda a equipe, a Fernanda Montenegro, a gente vê isso ser reconhecido, está nas páginas aí do New York Times. Então isso para o Brasil, para nós brasileiros e para nós que somos do setor, trabalhamos com isso, é engrandecedor, mas que sejam, nós não queremos parar aí e que queremos que mais filmes brasileiros consigam isso, e nós estamos trabalhando internamente, tanto na questão de fortalecer o setor nas áreas técnicas, lutar pela conquista do VOD, das regulamentações, né, em consonância também com o setor, para que abrir mais possibilidades da cota de telas, de telas para o cinema nacional interna e externamente, né, fazendo acordos de colaboração bilateral para o audiovisual brasileiro. Então, nós queremos cada vez ver mais esse acontecimento, né, e também torcer aí, né, para que ela consiga e que Onde Está Você seja um filme exitoso, mais ainda. Tudo que já está acontecendo é muito positivo, mas a gente, as janelas estão abertas e que a gente consiga chegar esses prêmios, trazer esses prêmios para o Brasil. A ministra também comentou sobre a proposta de inovação da Lei Rouanet, promovendo uma regionalização ou, como ela prefere, uma nacionalização dos recursos. Ela ressaltou ainda a proposta de apoio às periferias por meio dos territórios criativos. Olha, nós estamos, nesse momento, fazendo um processo de correção histórica no uso da lei de incentivo, né, que é a Lei Rouanet. Então, nós criamos alguns programas para isso, né, para ver essa correção devido ao histórico que nós vimos de concentração. Mas nós não estamos desconcentrando. Essa palavra eu não gosto, estamos aí com a visão de nacionalização. E essa visão de nacionalização, nós criamos alguns programas específicos, né? Rouanet Norte, que foi um dispositivo entre as estatais, né? Conseguimos 5 milhões de cada uma, são 25 milhões para ser captados e injetados, né? Executados por agentes culturais da região norte. Lançamos recentemente a Rouanet Nordeste, que vem nesse mesmo formato, né? Criamos Rouanet Territórios. A Rouanet Territórios para fortalecer organizações que trabalhem já no fortalecimento de manifestações e de agentes culturais que trabalhem, por exemplo, o artesanato, a melhoria disso, a aceleração disso, porque tem várias organizações que já fazem isso, mas que falta o apoio. Então, nós estamos fazendo, através da Rouanet Territórios, trazendo o apoio de uma empresa para apoiar essas organizações que já trabalham na melhora, na qualificação da produção. E Rouanet Juventude, que vai, junto com a Shell, esse também programa é maravilhoso para potencializar a formação de novos agentes, exclusivamente para jovens, né? Também outro importante que nós estamos lançando, e lançamos Rouanet Favelas. Já estamos no segundo dispositivo para ser captados e aplicados também, né? Nas favelas, territórios de favelas de todo o Brasil. Nós estamos fazendo por partes, já fizemos 2 e assim sucessivamente até conseguimos fazer para todas abranger todo o território nacional. Além disso, estamos em diálogo com empresas, com novas empresas, para que
eles possam ter consciência da oportunidade que é investir em cultura, tanto usando a lei, mas como também por iniciativa própria. É importante também que essa ação de iniciativa própria comece a ser repercutida. Tem várias empresas que fazem isso por iniciativa própria. E isso é muito bom, o retorno que dá, para além de fortalecer como na nossa representatividade, também ativa a economia. Você está trabalhando ali, fomentando trabalho, né, inclusão, oportunidade para esse setor, que são milhares e milhões de pessoas que trabalham no setor de cultura do Brasil, né? Margareth Menezes também comentou a importância do reconhecimento pelo Estado brasileiro dos crimes perpetrados contra a população negra durante a escravidão. Em novembro, o governo brasileiro pediu desculpas pela atuação do Brasil nesse período. Esse anúncio, não tem como a gente, pelo menos a gente que é sensível à questão, né, não sentir assim, uma certa emoção, ao mesmo tempo sabendo que é uma retratação que vem de uma certa forma tardiamente, né? Então, mas eu acho importante esses marcos acontecerem no Brasil, né? O dia 20 de novembro foi pela primeira vez feriado nacional no nosso país. É importante reconhecer essas conquistas, né, do povo negro, da comunidade afrodescendente brasileira, que presta tantos serviços positivos à construção da identidade nacional, não é? Então, foi muito importante. Eu acho muito importante haver esse marco desse reconhecimento, porque não é uma coisa que fica para apenas vira uma coisa institucional de verdade, né? E nos ajuda nessa consciência da luta, da necessidade da luta contra o racismo no Brasil. Né? Nós temos aí dados aí assombrosos em relação a essa questão, né? Da questão do preconceito, do assassinato de jovens negros, né? Da questão do Estado. Né? Nós tivemos agora uma notícia estarrecedora em relação a modus operantes de algumas pessoas que estão dentro das forças policiais, né? A comparação entre os 15 países do G20, as forças policiais brasileiras já matou muitas 15 mais de 2 ou 3 vezes a mais. Então, é preciso haver uma reeducação. Nós precisamos das polícias. É muito também difícil a vida dessas pessoas, desses que se colocam como nas forças policiais, né, devido a toda essa falta de estrutura que existe. Mas nós podemos combater. Como que a cultura pode ser usada, né? Vamos fazer. Onde tem mais cultura, tem menos violência. Onde tem mais livros, tem menos armas. Onde tem equipamentos culturais, você proporciona também ali aos jovens, principalmente, outras oportunidades. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido e queremos também, tanto para os nossos policiais, como também para as nossas comunidades, né, um ambiente melhor para viver, né? Então, nós estamos, sim, sensíveis a isso, e eu vejo que é muito importante o governo ter feito essa ação. Institucionalizar esse perdão, né? Porque cada vez mais chamando a atenção de todos para uma luta, união de forças, que não é luta só de pessoas negras, é uma luta de todo ser humano. E ouça só, a entrevista completa pode ser acessada no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, ou na página do Brasil de Fato no YouTube. Vale conferir. Programa Bem Viver. Chegou o momento daquele recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. Sou eu, você e muitas outras pessoas. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Lembrando o assunto, aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria conosco? Para isso, é só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. Ah, mas a gente não pode esquecer também das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo, a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts.
E a Expo Catadores se encerrou na última sexta-feira, dia 20. O evento aborda temas como reciclagem e inclusão social no setor. O tema deste ano é reciclagem popular, inovação sustentável na era da revolução tecnológica e da crise climática. Essa iniciativa é organizada por movimentos de catadores e catadoras e reúne os setores público e privado. Paulão Silva, assessor de marketing da Fundação Banco do Brasil, que é apoiadora da Expo Catadores, conversou comigo no Jornal Central do Brasil sobre a importância da feira. A importância desse evento, né, da Expo Catadores, é para demonstrar, trazer aqui, botar em discussão os avanços que a gente tem no setor e as necessidades também, né? A gente já tem aí uma longa parceria, eu digo a gente, a Fundação Banco do Brasil, junto aos catadores. Desde 2006, a gente lançou o primeiro programa chamado Cata Forte, que foi para formalização desses trabalhadores. Na sequência, a gente teve também o Cata Forte 2, que já foi preocupado com a logística e material para esse pessoal trabalhar, então caminhões, máquinas e tratores, essas coisas. Depois tivemos também a publicação do Cata Forte 3, que já era para fomentar e organizar a cadeia de valor, né? Fazer toda a separação, quem é da cadeia de papelão, quem é da cadeia de vidro. E recentemente, depois de um longo tempo que a gente teve sem orçamento para esse apoio, a gente volta agora com o novo Cata Forte, que é para a organização das redes das cooperativas. Então, esse evento é importante para isso, para a gente reforçar essa parceria que a Fundação Banco do Brasil tem junto a essa categoria que são os catadores. Com essa vontade e essa missão de transformar vidas, transformar realidades, essas coisas é o nosso core business aqui na Fundação, é isso, transformar vidas. Paulão ressaltou que não existe coleta sem catador e é muito importante que a população, você, apoie o trabalho deles, auxiliando com algumas medidas que são bem simples. Tem até um lema que eles falam aqui, né, entre eles, catadores de materiais recicláveis, eles falam que não existe coleta seletiva sem catador. Quer dizer, primeiro ponto é a gente incluir o catador nessa cadeia da coleta seletiva. A gente tem que entender que a coleta seletiva não é apenas em casa. O catador tem que estar presente em todo esse processo. Por quê? Explicando, ensinando as coisas, o que funciona, o que não funciona. O poder público, a gente tem que fazer campanhas, ensinar, né, coisas mais educativas. Então, assim, tem coisas, por exemplo, que poucas pessoas sabem, que assim, acha que o PET, né, aquele garrafa PET, todas vão do mesmo lugar e fazem a mesma reciclagem. Não pode. As PETs cor-de-rosa, elas não podem estar juntas, elas não podem se misturar com as PETs transparentes e verdes. As PETs azuis é a mesma coisa. E às vezes a gente acha que PET, né, a gente população que está fazendo a coleta seletiva em casa, às vezes não está tão seletiva assim, e a gente não está, por mais que a intenção seja essa, a gente infelizmente não está ajudando a cadeia e o catador lá no final. Então a gente tem que ter essa atenção e também a gente precisa que valorizem, né? Porque assim, os catadores sendo valorizados, a coleta seletiva ganha muito mais importância, porque se transforma, melhora a condição de vida deles, porque a gente vai aumentar ali o valor todos esses materiais recicláveis. E o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, aproveitou o finzinho do ano para propor a extinção de mais de 10 secretarias e os movimentos populares, óbvio, reagiram. A última semana foi movimentada em Belém com a divulgação do projeto de lei 701 de 2024, apresentado pelo governador à Assembleia Legislativa. Dentre as secretarias extintas estão a pasta de Mulheres e da Agricultura Familiar. Vamos acompanhar na reportagem de Mariana Castro. Entre as mais de 10 secretarias estaduais e fundações sob risco de extinção estão a Secretaria da Mulher, de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Esporte e Lazer e a Secretaria de Agricultura Familiar, que seriam absorvidas por outras. A votação estava agendada para o dia 18 de dezembro, mas foi retirada temporariamente de pauta após intensas críticas de movimentos populares e parlamentares.
Eunice Guedes, do Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense, destaca o risco de incorporação das secretarias. O governo do estado está retrocedendo ao propor esse tipo, de incorporação, de transformar toda essa especificidade, essa luta desses segmentos tão importantes, e tão vulnerabilizados no estado do Pará, para colocar num lugar só o tal da Secretaria dos Direitos Humanos da Família. De acordo com a proposta enviada, a Secretaria de Agricultura Familiar seria incorporada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, ligada aos setores de agronegócio. O agricultor familiar e dirigente do Movimento Sem Terra, Raimundo dos Santos Filho, aponta a proposta como um desastre sem precedentes. Extinguir essa secretaria ou subordinar ela à secretaria que sempre foi conduzida pelos fazendeiros e pelo agronegócio é um retrocesso sem precedente para o nosso estado, principalmente porque vai jogar fora tudo aquilo que tem sido acumulado nos últimos meses, nos últimos 2 anos, no sentido de escutar, diagnosticar, levantar os reais problemas do nosso estado. E nós, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, estamos juntos e não vamos permitir que esse retrocesso afete a vida dos nossos camponeses e camponesas que estão no campo, produzindo alimentos saudáveis. Ao contrário do que tem sido apresentado pelo governo do estado, nós queremos reivindicar orçamento próprio para que a secretaria desenvolva suas políticas, seus planejamentos, que com certeza vai melhorar a qualidade de vida das famílias camponesas e, como resultado, vamos ter uma ampla capacidade de produção de alimentos saudáveis para abastecer as grandes, pequenas e médias cidades. Entre as propostas, o projeto prevê a criação da Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comparada ao Ministério do Governo Bolsonaro, como explica a deputada estadual do PSOL, Lívia Duarte. O que o governo Helder queria era fazer uma secretaria estadual aos moldes do Ministério da Damares, Mulher, Família, que é uma coisa que nós não conseguimos muito bem dimensionar de tão ruim, essa mulher vulnerável junto com esse discurso conservador de família, se é na família que ela apanha e morre. Muitas agressões diretas aos trabalhadores e trabalhadoras do Pará, ao mesmo tempo em que cria cargos comissionados de direção. Então o discurso de melhor operar a máquina pública também não está em voga. Apesar da votação ter ficado fora da pauta da Assembleia antes do recesso, movimentos populares e parlamentares alertam que o governo não desistiu da reestruturação, que pode voltar para análise na casa a qualquer momento. É o que alerta Lívia Duarte. Que depois de muita pressão popular, de muita articulação dos deputados, a saber, PSOL e PT na Assembleia Legislativa, o projeto foi retirado de pauta, então não será mais votado esse ano, mas eu particularmente acho que é um alerta da intenção do governo Helder Barbalho, que se diz um governo verde para o meio ambiente e para o resto do mundo, mas no Pará não consegue dar jeito nas queimadas, não consegue parar os índices de trabalho escravo e agora vem com esse aviute aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu particularmente acho que esse projeto volta logo mais azeitado, mais acertado, e nós não podemos dormir. Nós temos que estar em alerta, mobilizados para barrar, para derrubar qualquer retrocesso aos direitos humanos. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E a edição do Bem Viver desta segunda-feira vai ficando por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa das emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. E agora a equipe que faz parte da produção deste programa para você.
A apresentação foi comigo, Kaique Santos, o roteiro do programa foi com Rodrigo Gomes, a edição e a produção de Douglas Matos, os trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A gente tem direção executiva de Nina Fidelis e o apoio à equipe toda de jornalismo do Brasil de Fato. Tchau, uma boa semana para você. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.